com prazer que eu recebo aqui nos estúdios do Correio da Manhã um nome que cada vez mais está inserido na paisagem do nosso Rio de Janeiro, que é o presidente, o CEO da Águas do Rio. Eu estou falando de Alexandre Bianchini. Prazer enorme, Alexandre, conversar com você. E conversar com você na semana do seu aniversário, né? Está muito próximo, né? Você, provavelmente no dia da semana da exibição, você vai estar completando quantos anos? 54 anos e muito trabalho pelo saneamento desse país. Agora, como é que é chegar aos 54 anos pilotando esse que é o maior projeto do seu setor no Brasil nos dias de hoje? Acima de tudo, é um orgulho enorme, né, Magnaveta? Acho que todo profissional almeja chegar ao topo já com experiência, já bem formado, já tendo passado por uma história, como eu passei por 33 anos na história do saneamento, e recebo a caneta da história para escrever uma bela história com um grande final para essa luta toda que eu tive ao longo desses 33 anos, que é esse projeto do Rio de Janeiro, que é o mais desafiador e o maior projeto de ESG do mundo atualmente. Eu queria entrar nesses detalhes, até porque eu até brincava com você, fazia aqui com confidência, que muita gente considera privatização da SEDAI, ou seja, uma frase tão curta, com tantos erros. Inclusive, muita gente percebe a chegada da Águas do Rio como se fosse exatamente assumir a SEDAI com nova direção. Por que essa confusão? Primeiro vamos explicar. A SEDAI continua, né? A SEDAI é uma empresa, inclusive a SEDAI vai ser seu fornecedor de água. Exatamente. Né? A SEDAI continua com a produção de água, ela não foi privatizada, houve a concessão dos serviços feitas em blocos, são 4 blocos. A EGEA ganhou 2 blocos, ganhou o bloco 1 e o bloco 4, que corresponde a em torno de 10 milhões de pessoas. Ficou os 2 maiores blocos, e com o maior número de cidades, são 27 cidades, inclusive boa parte da cidade do Rio de Janeiro e toda a região metropolitana. E a gente vai ser responsável pela distribuição, coleta e tratamento de esgoto de toda essa área. Nós vamos pagar a SEDAI a água por atacado. E nasce Águas do Rio, então. Exatamente. Como é que foi conceber do zero uma empresa? Vamos dar uns números. Primeiro, a frota de carro, né? Eu tomei um susto, até dei capa, dei uma nota na coluna falando mais de 600 veículos. Depois eu dei a nota na questão que você estava ocupando 2 hotéis, um centro de convenções e um hotel, para fazer treinamento e fazer seleção. Vamos dar esses números iniciais. Em termos de números, assim, por exemplo, na questão de emprego, são 5 mil empregos diretos, né? E esses 5 mil empregos diretos movimentam os hotéis em torno da região do centro, onde a gente vai ficar. Vai ficar ali no Porto Maravilha. A gente já está instalado hoje lá no Vista Guanabara, mas a sede oficial da Águas do Rio vai ser o Galpão 2 do Porto Maravilha. Para isso, a gente tem 820 veículos contratados, esse é o número que já subiu. Da frota. Já está toda a frota contratada, está tudo montado, centro de controle operacional, já gastamos 10 milhões de reais nele. Hoje já monitora 1.000 pontos de pressão ao longo de toda a área de concessão. O governador esteve visitando você na semana passada e tomou um susto, né? Ele não imaginava o que era um centro de controle desse, né? Você está muito moderno, tá? E assim, ele vai continuar em expansão, ele não para de se expandir. Já me perguntaram quantos pontos vão ser. Eu não sei, pode ser 15 mil, pode ser 20 mil, 30 mil. À medida que você vai colocando esses pontos em operação, vai criando a necessidade de outros, porque você vai entendendo melhor o sistema e buscando novas soluções. Ao longo desse tempo também, a gente está fazendo investimentos, aumentando o sistema, redescobrindo cadastros, então novos consumidores, novos grandes consumidores que a gente espera muito que venha acontecer com o Rio de Janeiro nessa retomada do desenvolvimento. Aliás, você tem uma experiência interessante nisso em Manaus. Eu vou buscar daqui a pouco com relação a esse carinho que você tem com as comunidades. Mas dentro dessa linha, eu queria mergulhar na questão, ainda nos números, a questão do valor da concessão, do leilão. O valor total das 2 outorgas... 15 bilhões e 400 milhões. Isso, você teve no leilão a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do governador Cláudio Castro. Isso foi uma demonstração de fé no Brasil, né? Exatamente, essa é uma aposta muito grande. O grupo EGEA é formado por Equipave, que são 2 famílias do interior de São Paulo.
o Itaúsa, que é uma das maiores holdings do Brasil, e o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura. Toda essa engenharia financeira é de gente que aposta no país, gente que acredita que o país pode melhorar e que realmente pode contribuir para a sociedade brasileira. Por isso foi investido. E eu diria também que aposta no Rio, né? Porque Principalmente no Rio. Porque o leilão ocorreu, eu acompanhei o leilão no leilão e no olho no Tribunal do Impeachment, porque as duas coisas correram. Quer dizer, a sensação ali é que nós estamos assistindo a história acontecer ali nas nossas vistas, né? É verdade. Assim, foi um leilão extremamente disputado, né? Primeiro bloco, o lance inicial era 4 bi, chegou a 8 bi e 200. Né? Agora, o nosso Nicola Bessioni, que é um grande engenheiro desse processo, que é o nosso secretário da Casa Civil, ele criou aqueles lances dos 100 milhões. Cada vez que você levantava o dedo, eram 100 milhões, né? 100 milhões de reais, que quer dizer, o lance era de 100 em 100, né? A gente fica falando tanto de Mega Sena no final de ano, né? 200 milhões, tal, 100 milhões. Era uma Mega Sena cada lance daquele. Né? Quantos lances foram? Você recorda? Começou, a gente, se não me engano, foram 12 lances. Assim, em sequência, porque tinham 3 disputando o primeiro lote. E aí uma desistiu, aí ficamos 2 até o final e sabe, foi aquele suspense enorme do tempo do leiloeiro lá falando 40 segundos, 30 segundos. A adrenalina, você levou o Isordil no bolso nesse dia, não? Confesso que eu estava um pouco nervoso, a gente realmente tinha a intenção e conseguimos concluir isso, que era o que a gente chama abraçar a Baía de Guanabara, que era vencer o lote 1 e o lote 4. Fechava. Porque, a Baía de Guanabara hoje, ela só não é territorialmente nossa, um pequeno município que é o Guapimirim e o município de Niterói. O restante, todos os municípios estão sob nossa área de concessão. Isso nos dá o protagonismo da solução do problema da Baía de Guanabara. O reflexo para o turismo vai ser imenso. Você tem esse ativo da Baía da Guanabara daqui. Quanto tempo para a gente começar a sentir os sinais? Assim, primeiro eu queria dizer assim, nós vamos fazer o Carioca hoje está de costas para o Bahia, tá? De fato, quem está na parte litorânea olha para o mar. E quem está na parte da Baixada Fluminense ou de São Gonçalo tende a olhar para a Serra. Ninguém quer olhar para a Bahia, porque o Carioca ele é um pouco que relaxou em relação ao Bahia. Ele não, ou desistiu? Eu não gosto de falar desistiu, porque se desistiu, a gente vai ter que recuperar isso. Porque você vê que uma série de situações, de expectativas. Né? Você tem a questão dos japoneses, o projeto do governo... Começa em 82 Começa em 82, né? Assim, a gente vai ter 3 grandes marcos, e com certeza a população tanto Carioca quanto Fluminense vai sentir em relação à Baía de Guanabara, e que vai, assim, que eu espero que com isso a gente consiga despertar o coração das pessoas novamente, do amor que elas um dia tiveram para a Baía de Guanabara e agora que voltem a ter, né? O primeiro marco vai ser recuperar toda a estrutura e os ativos existentes da SEDAI. A gente vai ter que entrar logo de cara, potencializando as estações, recuperando as estações, então muitas delas estão deterioradas. O que já existe, né? As redes de coletoras, os grandes coletores, as elevatórias, a gente recuperar isso tudo e começar a colocar mais esgoto dentro das estações, tratando esse esgoto, a gente já vai ter uma melhora significativa. Na sequência, até o 5º ano, a gente tem que fazer um grande cordão de isolamento em torno de toda a Bahia, para que o esgoto não caia mais na Bahia, caia nesses grandes coletores e sejam levados até as estações de tratamento de esgoto. Isso, em modelo reduzido, vamos falar assim, é muito parecido com o que eu já passei na minha vida e eu acho que todo mundo que está vendo a gente aqui vai sentir, vai entender o que é esse modelo, que eu estou chamando de modelo reduzido, chama-se a Lagoa de Araruama. Eu, quando era garoto ainda, ia muito a Iguabinha e eu me lembro que eu pescava na Lagoa de Araruama, com aquele anzol mosquitinho, botava um pedacinho de pão, pegava muita manjubinha ali, que era tão claro, parecia uma piscina, né? Você enxergava, via o fundo dali, os peixinhos e tal. Era tanto peixe que você puxava, pegava até pelo rabo, né? De tanta quantidade de peixe que tinha. Essa mesma geração minha assistiu passivamente aquela lagoa morrer. Simplesmente ela não tinha mais vida. A Lagoa de Araruama deixou de existir. Ela não tinha mais vida, zero, não tinha mais pesca, não tinha mais atividade econômica nem turística.
Isso tudo por efeito da poluição. Um grande trabalho que foi feito lá, e a Prolagos é uma das empresas do Grupo Egea, foi fazer esse cordão de isolamento em torno da lagoa. A melhora começou a aparecer, hoje a lagoa bate recorde de pesca. A atividade turística voltou à lagoa. A lagoa já apresenta melhores com 80% do esgoto coletado e tratado através desse Imagina isso na nossa Baía da Guanabara, hein? Agora nós vamos... Essa é a prova que o modelo funciona. Então, a partir do 5º ano, quando todos esses coletores estiverem prontos, a gente já vai começar a sentir. Obviamente, Magna, isso é muito importante que todo mundo... É óbvio que o maior vetor de poluição da Baía de Guanabara é o esgoto. Não há discutir, não há dúvida. Mas não é só o esgoto. Existem outros temas a serem tratados, né, quando falamos de despoluição da Baía de Guanabara. Porque não adianta a Baía estar com a água clara e um sofá boiando lá. Então tem a questão do lixo também que precisa ser tratado, e aí envolve todos os municípios em volta. Obviamente nós vamos trabalhar junto com as prefeituras, tentando mostrar a importância desse tipo de ação. Você tem a Câmara Metropolitana que reúne todo mundo, é um ente que pode atuar muito também. Que tem um Santoro como exatamente. Presidente. E assim como a ocupação irregular em torno da Baía, né? Tudo tem que ser tratado ponto a ponto, e assim, acredito, com a contribuição do tratamento de esgoto, a melhora na coleta de lixo, com a questão da ocupação, eu acredito que a gente retoma esse amor que o Carioca e o Fluminense sempre tiveram para a Baía de Guanabara, e a gente consegue avançar nesse projeto. Vocês estão desenvolvendo um trabalho com um nível inédito de grandes projetos de responsabilidade social, inclusive na questão da contratação da mão de obra. Vamos dar uns detalhes sobre isso que são surpreendentes. A gente vai ter 5 mil profissionais diretos, em torno de 5 mil profissionais diretos, e 15 mil indiretos, tá? Vamos gerar 15 mil empregos indiretos. Desses 5 mil diretos, 3 mil, em torno de 3 mil sairão de comunidades do Rio de Janeiro. Vamos buscar nas comunidades essa mão de obra. E não aqui não é discurso de CEO, não. A Egea tem como ideia e torce muito para que isso aconteça, que daqui a 10 anos, a pessoa que estiver sentada na minha cadeira, que você está entrevistando aqui, é uma dessas 3 mil. Agora, espero que seja. Até médicos, né? Até carreiras. Você tem buscado o vínculo, né, no processo. O que é importante nisso tudo? Aliás, o RH seu já é hoje gerido por pessoas ligadas à comunidade. Exatamente. Né? Assim, o que é importante nessa história toda? A gente não está gerando emprego só. A gente está gerando oportunidade de carreira. A gente quer que as pessoas entrem na Águas do Rio e cresçam, sejam melhores do que são hoje. Porque a gente vai dar treinamento e vai dar oportunidade de carreira para a pessoa. A pessoa não está entrando lá para ficar 6 meses, não está entrando lá para ficar 1 ano. Nós temos 35 anos de concessão. Espero que um dos jovens que está entrando lá hoje se aposentem lá. Essa é a nossa ideia. Para fazer com que as pessoas se apaixonem pelo projeto. A Light conseguiu um pouco disso. Principalmente o pessoal, quando você pega a família do ex-governador Pezão, você pega o pessoal de Piraí, existia um vínculo. A Varig, por exemplo, foi uma empresa que criou esses vínculos emocionais de querer envelhecer junto com a empresa. Né? Esse é um trabalho que a gente vai... Assim, o próprio projeto já é apaixonante o suficiente para a gente fazer com que as pessoas comecem a se sentir assim lá dentro. Né? Eu gostaria de mergulhar um pouco ainda na questão da organização. Me dá a estrutura diretiva hoje. Como é que você está instalado no Rio? Como é que a gente vai ter uma diretoria da holding, um CEO, que sou eu, e 5 diretorias embaixo. Uma diretoria institucional, uma de engenharia, uma jurídica. Aliás, eu queria lhe parabenizar pelo seu diretor institucional. Ele é sino-japonês, ele tem uma experiência, é uma pessoa que eu quero um dia entrevistá-lo aqui. E ele está conseguindo a cartilha certinho. Vocês tiveram com a hotelaria, tiveram com o setor de restaurantes, estão visitando as autoridades. Esse trabalho está sendo feito de uma forma científica muito planejada, é muito impressionante. O Anselmo é uma pessoa muito experiente. Qual o nome dele? Anselmo? Anselmo. Uhum. Ele tem origem japonesa, né? E recentemente ele era vice-presidente da State Grid no Brasil.
Então ele vem com uma experiência grande no setor elétrico, mas já tinha trabalhado na EGET anteriormente. Por coincidência, a gente mora no mesmo condomínio, a gente não se conhecia. Agora eu não queria tocar sobre isso, mas já que. Olha, foi você que puxou. Porque vocês dois não estão na área da concessão de vocês, né? Vocês moram na Barra, vocês estão na. Por enquanto. Aquele último lote, vocês que não foi a leilão, vocês pretendem entrar na disputa o ano que vem? Ou basta quer dizer, os 27 municípios que já tem? Não, para a EGEA não basta nunca, tá? A gente vai sempre buscar o nosso mercado, o nosso business, até porque você montou uma plataforma que já que absorve sem aumentar custos. Mas claro, a gente vai olhar o edital, deve sair no dia 5 ou dia 6 agora de novembro. Vamos ver as condições. Temos uma disciplina financeira que a gente procura seguir para que os projetos não deem errado. Isso é muito importante, porque não adianta só você ganhar a concessão. Você tem que estar preparado para todo o investimento que vai acontecer depois. A gente pagou 15,4 bilhões de outorga, mas vai ter que investir outros 24 bilhões. Então, se você não estiver preparado para esses dois movimentos, tanto para o pagamento da outorga, quanto para a necessidade de investimento, que vai ser, lógico que o trabalho efetivo, o controle operacional, o controle de custos, todo esse trabalho funciona para sustentar esses 24 milhões. Mas você tem que ter uma estrutura financeira muito forte por trás. É prazeroso participar de um leilão onde você vê que não teve cartas marcadas, não teve jogo combinado, a própria disputa e o resultado foi uma demonstração da lisura absoluta desse processo. Magna Vita, se você visse a festa que foi, na hora que aquele cara, o leiloeiro lá, começou 10, 9, 8, 7, que zerou, parecia gol no Maracanã. Todo mundo comemorando, se abraçando. E eu vou te dizer, isso é o maior sinal de que a coisa tinha toda a lisura, porque era uma disputa, quase uma carnificina que foi aquilo. De lances de 100 milhões. Nós estamos vivendo um novo Brasil nessa área, né? E muito bom que seja assim, né? E é um equilíbrio, né? A seriedade de quem compra e a seriedade de quem está vendendo, né? Tem que ter as duas pontas, que não haja contaminação. Eu citei o Nicola. Qual foi a importância do Nicola e a equipe da Casa Civil nesse processo? O Nicola é um workaholic, né? Ele trabalha muito, e quando ele persegue um objetivo, ele vai até o fim para buscar que a coisa aconteça, né? Ele é um realizador nato. Assim, tive um prazer enorme assim, nesses momentos agora de conviver com ele. Tenho sentido. Aí eu entendi porque ninguém apostava que o leilão ia acontecer no dia 30 de abril. Porque é natural no Brasil entrar com uma ação, suspender, criar dificuldades para vender facilidades. E realmente ele conseguiu. Poucas vezes na minha vida eu vi um leilão marcado na primeira data e ele ia acontecer naquela primeira data sem suspensão, sem nada. Eu acho que o Brasil entra num novo processo. Agora, o Nicola e você tem um algo comum, que é o sobrenome italiano, né? Me fala um pouco dessa sua origem. Vocês são do Vêneto, né? Minha família meu avô veio da Itália, né? Bianchini, né? De Verona, Bianchini. Veio e se instalou na cidade de Macuco, no interior do Rio. Verona é a terra do Romeu e Julieta, né? E era agricultor, e meus avós, por parte de pai, eram libaneses. E vieram do Líbano separados, conheceram também Macuco. Macuco é uma das menores cidades do Mas é a menor cidade, mas que tem o melhor leite, melhor manteiga. A cooperativa de Macuco é um orgulho enorme para a pequena cidade. A gente tem muito carinho com Macuco e agora, tem contato lá. Eu queria voltar. Você tem no lado libanês da família, você tem umas histórias interessantes. Os seus avós nasceram no Líbano, mas vieram se encontrar em Macuco. Famílias diferentes. Famílias diferentes vieram encontrar em Macuco. Inclusive, meu avô, ele... Então, paixão pela França? Me conta essa história. É verdade. O que acontece? Ele, no meio da guerra do Líbano, né? O país estava em guerra, ele foi ferido e dado como morto. Estava jogado ali como morto. Um soldado francês reconheceu ele, que estava vivo, conseguiram tirar ele e salvar a vida dele. O nome desse soldado era Jean, estava com J, e logo depois que ele se curou, ele veio para o Brasil. Como imigrante, foi para Aremacuco, conheceu minha avó lá e tal, tiveram 6 filhos. Os 6 filhos começam com a letra J e com o nome de francesa. Em agradecimento ao E quando tem jogo de futebol da França, como é que é? França contra a Itália dá uma briga. Dá uma briga, né?
Agora, todos se formaram, né? Todos os 6 foram formados, eram 2 médicos, um engenheiro, um advogado e 2 pedagogas. Aí, no caso, é a sua mãe. Não, isso por pai de pai. Pai de pai, né? É. Minha mãe era filha de agricultores, se conheceram em Macuco também. A família foi constituída em Niterói, vamos falar assim. Agora, você tem 33 anos na área de saneamento. Saneamento, a gente brinca que historicamente, é aquela coisa que o político ele prefere asfalto, todo mundo vê. Saneamento é uma coisa que não se dá voto. Mas o governador Cláudio Castro está mostrando que saneamento pode dar voto, né? Como é que você vê essa demonização? É um termo que eu tenho usado aqui algumas vezes, da questão do saneamento e essa miopia de um gestor, porque o que se investe em saneamento tem reflexo direto na questão da saúde também, da economia que o Estado faz. Isso é muito importante, Margarita, porque olha só, isso é a Organização Mundial de Saúde que diz que a cada dólar que se investe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Mas isso tem um sentido. Não por acaso, nosso corpo tem 70% de água, né? E não por acaso, 70% das doenças do ser humano têm origem hídrica. Então, quando você investe em saneamento, você pode até... há uma obra que você não vê, mas é uma obra que esvazia hospitais. Com certeza esvazia hospitais. É uma obra que gera emprego, é uma obra que gera turismo. Então, isso tudo, no conceito do saneamento, é muito importante que o gestor entenda que ele não está aplicando apenas numa obra e que vai ficar enterrada ali, não, ele está levando saúde para a casa das pessoas, ele está trazendo turistas para aquele lugar, está valorizando os imóveis daquele lugar. Mas cá entre nós, outro dia você foi encontrar com o pessoal ligado ao turismo e alguém perguntou no grupo aí, o que é que a gente tem que haver com isso? É um pouco de miopia, né? Pra você ter ideia, a Baía de Sydney, que cá para nós, a Baía de Guanabara é muito mais bonita que a Baía de Sydney, mas a Baía de Sydney tem 327 passeios públicos cadastrados hoje de turismo ao longo da Baía, com visitas a museus, restaurantes. A Baía de Guanabara só tem as barcas para um lado e para o outro, você não tem nenhum passeio oficial ainda. Mas, obviamente, pelo estado dela, você não é atrativo. Uma Baía limpa atrai exatamente esse tipo de coisa. Durante a execução da proposta, a gente fez umas 8 passagens em torno da Baía, com barco. A Baía é muito rasa no fundo, mais pro lado calado, de né? calado. Então a gente pegar, para olhar onde é que tinha despejo de esgoto, mapear tudo. A Baía é de uma lindeza absurda, uma quantidade de ilhas em torno da Baía, assim, e uma vegetação preservada ainda, que é muito interessante. Um lugar que vai ser, assim, com certeza, visita obrigatória de qualquer cidadão do planeta, a partir do momento que você tem ela realmente recuperada. Você trabalhou em diversas capitais, diversas cidades, mas você tem 4 filhos, um deles nasceu em Manaus, Manauara. Exatamente. Né? Me fala dessa experiência sua em Manaus, porque esse trato com a comunidade e de promover a inserção da comunidade dentro da normalidade. O cara tem uma conta de luz com nome, com o endereço, poder abrir um crediário, o cara poder ir numa loja. Exatamente. A gente tem um projeto, isso tem um poder enorme. Tem um projeto chamado Vem Com a Gente, que lá em Manaus a gente criou um modelo que todo mundo tem medo de, por exemplo, como é que você vai fazer saneamento numa palafita, né? Palafita fica dentro do rio, né? Como é que você vai enfrentar? Porque aquilo ali é abaixo da miséria. A pessoa não vai ali porque quer. É a condição de vida que ela tem. Então a gente enfrentou esse problema. A gente primeiro entrava com assistentes sociais, conversava com as pessoas, explicava. Todas as ligações das casas das pessoas eram individuais. Quer dizer, a tubulação passava numa rua qualquer, o cara puxava um tubo para dentro da casa dele, aquele fininho, e aí todos puxavam. Aí acontece também aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, que a gente chama de macarrão. É um monte de tubinho indo para a casa das pessoas, porque o poder público não passou ali para resolver aquilo. Então a gente colocava assistente social e ao mesmo tempo entrava com a engenharia, fazendo o quê? Uma tubulação nova, a ligação para cada um, hidrômetrozinho, e aí, obviamente, o preço da tarifa era até abaixo da tarifa social, porque ali era um trabalho muito além de social. Trabalho de inclusão mesmo, né? Exatamente. Dá uma identidade à pessoa. A EGE pensa assim, nós somos uma empresa privada, mas nós prestamos um serviço público.
e prestar serviço público inclui uma licença social. Quer dizer, você tem que ter a população tem que te dar uma licença. Cara, eu quero você aqui. Porque você trabalha. Eu gostaria muito bem. que você fosse CEO da Petrobras. Ia facilitar muito nossa vida. Né? Ou que a GE fosse dona da Petrobras. Então, assim, nessas comunidades, as pessoas não tinham endereço, as pessoas não tinham um registro de onde moravam, elas não tinham acesso à água direito. Então, passaram a ter acesso à água direito. A gente explicou como devia ser o consumo, por que não podia consumir muito. No início, elas consumiam 70, 80 metros cúbicos mês. É uma coisa gigantesca. Depois de passar do projeto... É porque estava em palafita, que dali cai e vai embora. Depois de passar do projeto, passaram a consumir 10 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, que é o normal, sem exageros, que é o consumo consciente. E passaram a ter endereço e uma continha na mão com o preço que eles conseguiam pagar. Tanto que a inadimplência lá era de 5%, para você ter ideia. Uma inadimplência baixíssima para o mercado de saneamento. Feito de população, porque aquele papelzinho ali, daquela conta paga, representava para ele, quer dizer, eu tenho endereço, eu sou um cidadão. Eu posso ir na loja, lá em Manaus é Bemol, aqui é Casa de Bahia, né? Eu posso ir na loja e fazer um crediário para comprar um liquidificador, comprar uma panela. Ela passa a fazer parte da sociedade. Então, como é que você está fazendo isso para migrar esse pensamento, essa experiência para as comunidades do Rio? Primeiro, a gente separou as dois lotes em 6 grandes áreas e uma 7ª área. Quer dizer, pegamos uma baixada, dividimos Caxias, o entorno, Nova Iguaçu, o entorno, a zona norte do Rio, centro e zona sul, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Maricá e Tanguá, e o interior todo, um outro lote. Junto a Prolagos também, também é DGE, faz parte do controle. Tem essa energia absoluta. Né? Além disso, nós criamos uma diretoria de comunidade. Ela tem o mesmo peso da Zona Sul do Rio. Então, por quê? Porque a gente precisa demonstrar para a população que não só a EGEA, mas o projeto em si, o edital, obriga que a gente investimento de 1,2 bilhões de reais em comunidades do Rio de Janeiro. Então, todas aquelas comunidades hoje que não têm a rede de água, esgoto, ou que não são urbanizadas, que, por exemplo, a prefeitura pretende urbanizar, a gente obrigatoriamente tem que entrar e realizar as obras. Então, esse projeto tem um cunho social muito forte. E toda essa experiência que nós adquirimos em Manaus, Teresina, Campo Grande, as grandes capitais que nós atuamos, estamos trazendo aqui. O programa Vem com a Gente vai ser implantado aqui. O programa Fluente, que é uma comunicação direta entre o diretor superintendente das regiões com as comunidades, vai ser implantado aqui. O Saúde Nota 10, que é levar as crianças até a empresa, conhecer uma estação de tratamento de esgoto, conhecer uma estação de tratamento de água, conhecer como se faz o abastecimento de água. A gente vai implantar aqui também. Isso é muito importante. Os maiores propagadores de tecnologias, de coisas, são as crianças, né? Que quando vão durante o horário da escola e à noite em casa contam para os pais, para as mães, e eles vão crescer. E já crescendo com essa consciência, a sociedade só evolui. Você sabe que na nossa área, na área de jornal, existia isso de você ter os cadernos infantis, que aquele objetivo ali era preparar o leitor do amanhã, né? Infelizmente chegou o celular e se você pensar que uma criança vai pegar um papel impresso hoje, esse modelo. Como é que é a relação de vocês com os outros concessionários, principalmente na área de saneamento, o concorrente? Nós estamos gravando aqui na Barra, é uma outra empresa que está aqui na Barra, e com relação a outras atividades como a Light, por exemplo. Essa integração do papel de concessionário é importante, né? Assim, em relação aos concorrentes diretos, a gente encara com uma parceria e com profissionalismo, tá? Uhum. A gente quer que o projeto da Iguá dê certo também, assim como tenho certeza que a Iguá quer que o nosso projeto dê certo. Assim, e é importante dizer, que a sociedade não pode ficar discutindo se o modelo tem que ser privado ou tem que ser público. Porque, na verdade, nem o privado, nem o público sozinhos, separados, conseguem resolver esse problema que, segundo a legislação brasileira, estabeleceu que em 2033 tem que ter universalização
Quer dizer, 99% de abastecimento de água e 90% de coleta também de esgoto. Você está tocando a legislação, mas você está falando de uma coisa chamada Marco do Saneamento. Exatamente. A sociedade civil tem uma percepção histórica do que foi o marco, que foi uma medida tomada no governo Temer. O que significa o Marco do Saneamento para as próximas gerações? Eu tenho certeza que vai entender o que significa o Marco do Saneamento exatamente com o projeto Águas do Rio. Na hora que eles começarem a sentir, olhar e pensar, mas por que está sendo feito isso? Está sendo feito porque são... Até hoje 33 o governo é obrigado que... a fazer. Até 33 tem que ter 90% do esgoto coletado e tratado. Vai ter que ter 100% de água, 99% de água. Então, isso é obrigação da legislação brasileira. Então, todo mundo vai ter que se movimentar para isso. E nessa movimentação, não adianta imaginar que o privado sozinho vai resolver ou que o público sozinho vai resolver. Tem que acabar essa discussão. Enquanto ficam se discutindo qual é o modelo, a população está aí, na maioria das capitais, com 20% do esgoto coletado e tratado. Isso é muito importante, até porque o Marco do Saneamento permite que o governo traga parceiros para fazer investimentos que eles não poderiam. Quer dizer, a outorga vira um oxigênio saneador de problemas do Estado e o investidor aqui na ponta acaba trazendo vamos dizer, um dinheiro bom, que não é um dinheiro que é um dinheiro tirado da saúde ou tirado da educação para a atividade. Você acredita que, exemplo, São Paulo, a Sabesp, nós temos um espelho, inclusive a Sabesp quase entra em um dos consórcios nesse processo. Como é que você vê a questão paulista nos próximos? Eu acho que a Sabesp vai passar por um modelo parecido que aconteceu no Rio de Janeiro. E assim, eu acredito que a maioria dos governantes estão de olho no Rio de Janeiro para tentar olhar e tentar identificar um modelo ideal para cada um dos locais. Né? Todo mundo de olho, quer dizer, é um laboratório. Eu acredito que sim. Ou assim, seja, vocês não têm direito de errar. Né? A verdade é que São Paulo hoje você tem o Rio Pinheiros, Pinheiros e o Tietê. Cruzando a cidade completamente poluídos. Né? A Sabesp é uma grande empresa, tem técnicos excelentes, mas sofre desse problema. A solução até 2033, será que não passa por uma equalização entre o público e o privado? E deixa a SEDAI, que é importante dizer, a SEDAI existe, vai fornecer, deixa a SEDAI oxigenada, até porque a SEDAI passa a ter inadimplência zero. Quer dizer, tem 2 clientes que... O problema de inadimplência da SEDAI reduz até a questão de emissão de conta, cobrança, o fluxo de caixa da SEDAI vira outro, e ela pode se dedicar exatamente à atividade fim dela, que é a produção. Espero que produza água sem geominas, né? Geosminas, né? Inclusive nesse ponto, assim, eu tenho acompanhado junto ao presidente Leonardo, que faz uma excelente gestão na SEDAI. Ele assumiu agora, né? Eles estão realmente preocupados e fazendo ações efetivas lá na captação do Guandu para evitar que o episódio se repita agora nesse verão. Mas dentro do nosso contrato de concessão, a gente tem a obrigação de investir R$650 milhões em Japeri, Queimados e parte de Nova Iguaçu logo no início, para melhorar com as condições da bacia do Guandu. Então, a solução definitiva desse problema da geosmina, o problema da poluição... Passa pela oxigenação, não da água apenas, literalmente financeira, para você bater o problema na raiz. Né? Ao longo dos 5 anos, a gente vai começar a sentir as melhoras lá, e com certeza esse episódio... Não, estamos entrando assim na reta final da entrevista, mas eu queria tocar de alguns assuntos importantes. 27 municípios, deve ter aí... O PL pegou a maioria, mas você deve ter aí vários partidos. Como é que entrar nesse bolo e não se contaminar na questão de uma relação político-partidária? Magravito, quando eu falei licença para operar, licença social, é exatamente isso. Por quê? Nós são 35 anos de concessão, a gente vai passar no mínimo por 7 prefeitos ou 7 governadores que venham acontecer. Então, se você... Quem é que te garante, te sustenta nesse processo todo, que, independente de política? É a população. São os clientes da empresa, a população, principalmente a população mais carente. Por quê? Porque mesmo aqueles que têm mais condição, quando enxergam que você trabalha não só para abastecer eles, coletar, mas que também para as pessoas mais carentes, você começa a criar um vínculo com a população, e não com um partido político, ou um prefeito, ou um nome qualquer. A empresa Águas do Rio, ela é do Rio de Janeiro.
ela não é de partido político. É aquela sensação de que... E o jornal também tem isso, engraçado, porque o jornal tem essa capilaridade, que o nosso patrão é o nosso leitor, quer dizer, o seu patrão é o seu consumidor. Exatamente, cada uma das pessoas. A gente vai ter no início, já tem programado 4 grandes tipos de obras, blocos de obras que vão ser executadas no Rio de Janeiro. A primeira é a recuperação dos ativos, como eu te falei, das grandes estações, grandes coletores e das grandes elevatórias de água também. Recuperar todos esses ativos hoje que estão bastante deteriorados. Tem um segundo bloco de obras que são as grandes adutoras e grandes coletores que vão efetivamente uma limpar a Baía de Guanabara, a outra abastecer melhor, por exemplo, São Gonçalo, Baixada Fluminense, melhorar essa condição. E tem um bloco de obras muito interessante que é o de pequenas obras de curto tempo e grande impacto. Por que eu falo isso? Porque são obras que, com pequenas extensões, que você vai melhorar o abastecimento de 100 pessoas, 150, 200, 1.000 pessoas. Logo no primeiro dia, a gente vai estar startando 100 obras dessas, ao mesmo tempo. Pelo menos uma em cada município da nossa área de concessão. Obviamente mais na Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, que são maiores, São Gonçalo, mas pelo menos uma obra dessa vai estar sendo startada em todas as cidades que contemplam a nossa área de concessão. Até me perguntaram, poxa, mas você vai ficar anunciando que você está fazendo obra para 50 pessoas? Você acha isso realmente assim impactante, importante? Eu falei assim, eu acho impactante. Se você fosse uma dessas 50 pessoas, sim, você pode ter certeza que você acharia impactante e importante. Porque o abastecimento é individualizado. Porque são os invisíveis do Estado. Porque quando você pega esses casos específicos, no RJ, nos telejornais, aquela coisa, a conta chega, mas a água não chega, né? Quer dizer, você acaba quebrando, vamos dizer, esse efeito multiplicador da frustração do consumidor. E até porque, como você falou, a água é vida, né? A água está presente. Eu queria também que você falasse sobre a preocupação, como você fez em Manaus, de orientar o consumidor. Você, por exemplo, você tem conversado com a hotelaria, que são consumidores de peso, nichos de peso. Como é que você tem feito, como é que vai ser feito também o trabalho de conscientização do não desperdício? Porque hoje a gente sente que uma grande parte da produção de água é desperdiçada. Como é que vocês vão fiscalizar isso? A gente tem um trabalho muito, muito intenso. Só para completar o raciocínio, porque no caso da SEDAI, quando você tem um vazamento, aquela água está indo embora, a SEDAI está num bolo só. Você vai estar pagando por essa água que está indo embora, né? O que a gente chegou no mercado de saneamento de índice de perdas, né, hoje é muito alto na área de concessão que a gente pegou, sabe disso, a gente estudou e sabe como combater. Qual a taxa hoje? Hoje já está batendo em torno de 60%. 60% do que é produzido? Os números que a gente tem levantado está batendo em 60%. Isso, assim, tem 3 grandes vetores, né? Um é o vazamento de água, que a gente vai combater efetivamente com as equipes, por isso 820 carros, não é à toa. A gente vai combater de forma ostensiva os vazamentos existentes na cidade. Operação de guerra, né? Vazar. E não só os visíveis. A gente tem equipes também com geofone que trabalham de noite. Porque às vezes está vazando e vai para uma rede de água pluvial, você não vê. É lá na flora, no asfalto. Então você só consegue pegar pelo barulho. Você bota um sensor no asfalto, você ouve, amplifica o som, você ouve que ali tem um vazamento. Aí a pessoa marca, no dia seguinte a equipe vai lá de manhã, já sabe onde é que tem, vai lá e conserta também. Então vai ter um programa ostensivo de combate ao vazamento. Substituição de redes também que estão esclerosadas, redes que estouram toda hora. Tem uma rede aqui que em 200 metros dela você já teve 6, 7, 8 vazamentos, você não tem que ficar consertando o vazamento, troca a rede. Então, isso vai ser feito de forma muito forte no início. E tem também a questão da submedição, quer dizer, hidrômetros velhos, que não medem corretamente, e tem a questão das ligações clandestinas. Esses 2 vetores de submedição e ligação clandestina têm que ser combatidos ostensivamente também. Por quê? Vamos cá. Ligação clandestina, você vai concluir o raciocínio, mas ligação clandestina é uma área, vamos dizer, negra, porque você envolve algum estado paralelo em função disso. Mas continua seu raciocínio. Porque uma pessoa que tem uma ligação clandestina ou uma ligação que não é medida, normalmente ela consome 4 vezes mais do que uma pessoa que paga por aquilo que consome. Então, assim, a conscientização passa por isso também. A denúncia,
A gente tem que olhar e começar a tratar que isso é um projeto que vai e uma coisa que vai ser cobrada efetivamente. Nós temos deveres e deveres assim extremamente agressivos de metas contratuais. Nós vamos cumprir os nossos deveres, mas vamos exigir nossos direitos. Ligação clandestina é crime, né? Ela é classificada como crime, sim. E a questão do relacionamento com o judiciário é importante nesse aspecto? O relacionamento com o judiciário assim, é muito importante estar próximo, porque é um assunto, como você tocou isso no início, o assunto de saneamento ainda é um assunto secundário na sociedade brasileira. Então, a gente precisa realmente estar muito próximo do judiciário para informar, mostrar. Eu tive uma reunião com o pessoal, com o presidente do MP. A gente foi mostrar a postura que a gente quer não é a postura defensiva de ser provocado pelo MP. Não, nós queremos ir lá para discutir com eles as melhores formas, as melhores práticas de se executar o contrato. A gente precisa agir de forma transparente. E o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo podem ter certeza de todas as esferas que a água do Rio vai estar muito próxima. E o relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor, como é que você prevê? A gente tem um trabalho que é feito em Manaus, e foi disseminado para todas as empresas também do grupo, que é botar um posto de atendimento dentro dos PROCONs, onde são muito exigidos. Por quê? Várias pessoas procuram o PROCON sem procurar a empresa. Então, quando a pessoa chega no PROCON, olha, vem cá, você já foi na empresa? Ah, não pode ir ali, por favor, naquele guichê, que ela vai te atender. A gente vê uma queda de notificações do PROCON de 70%. 70% a menos de notificações de PROCON, porque as pessoas iam lá e já resolviam. O brasileiro está muito descrente das coisas. A gente precisa retomar essa credibilidade. Sem contar que tem uma judicialização. Na hora que hoje o consumidor, a lei do direito do consumidor virou uma carteira de atuação para muitos advogados que qualquer coisa espirrou, tropeçou. Mas assim, eu gosto muito de falar com a minha equipe o seguinte: ninguém acorda de manhã com vontade de reclamar da empresa. Acordei, vou reclamar. Não, alguma coisa realmente feriu essa pessoa. Alguma coisa incomodou. Por isso que ela está com algum problema. Está reclamando de alguma coisa. Então tem que dar muita atenção. Porque a maioria desses problemas são de simples solução. E se você não resolver esses problemas na raiz, você não deixa isso virar um monstro. Questão de call center, questão de loja, do trato direto, como é que você vai? O projeto prevê uma loja, no mínimo, em cada cidade, independente do tamanho. E no Rio de Janeiro, a gente vai mapear, a gente deve ter em torno de 8 lojas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí, dependendo do tamanho da cidade, a gente vai... E a questão da ligação, call center? Call center, atendimento via WhatsApp, isso tudo com cronometrado. A gente tem um programa duríssimo de metas que são implantadas durante o processo de concessão, que é atendimento em menos de 1 minuto, com 3 minutos máximo de coisa, solução. Aqueles que solucionam mais problemas, eles são premiados. Então tem uma gama enorme de relacionamento. Eu gostaria, dessa fase final agora, encerrando praticamente a entrevista, tocar num assunto que é uma questão eleitoral, que muita gente diz: poxa, mas que loucura, vai ter o consumidor que receber a conta, quem tem pela primeira vez vai ficar revoltado com o Estado e tal. Você já ouviu essa história, esse tipo de tese de que pode haver uma revolução em algumas comunidades, por exemplo, na Baixada, daqueles que recebem água sem cobrar, que são chamados a serem realmente consumidores reais, com continha? Graveta, a gente fez muita pesquisa no Rio de Janeiro antes de entrar no projeto, e nós temos também experiência de todas as outras cidades, e não é exclusividade do Rio de Janeiro o fato de uma comunidade não pagar conta de água. A gente acabou de citar o caso das palafitas de Manaus. Eles não pagavam água, e passaram a pagar. O que as pessoas querem é água em quantidade, qualidade e preço justo. E é isso que nós vamos entregar. E na hora que você entrega isso... E sendo tratados como cidadãos. Exatamente. Quer dizer, a questão da cidadania que está... Olha, eu fico muito contente com essa entrevista. Eu acho que a gente pode se aprofundar. Essa questão do podcast, a questão de estar com o canal do YouTube, e essa entrevista me migra para o jornal, a gente poder, nesse primeiro, que vai ser o primeiro bate-papo de muitos, porque eu acho que vocês estão fazendo uma revolução, e a função da mídia é compartilhar. Eu gostaria de finalizar aqui fazendo um ping-pong, que geralmente a gente
a gente faz com os entrevistados, mas no caso, com você é mais difícil, né? Porque o seu ping-pong foi de 100 milhões e 100 milhões, né? Você já vem de uma trajetória. Mas eu gostaria, Alexandre, que você falasse, vamos começar o ping-pong com relação ao que representa sucesso profissional, primeiro. A realização desse projeto. O que significa Águas do Rio? Uma empresa que entende o Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse sobre filhos. É o motivo principal de tudo. Você tem uma companheira que tem acompanhado você na jornada. A importância de um bom casamento. A família, o lar, para mim, é onde você se acolhe. É o acolhimento, é a vivência, é o motivo de tudo. Macuco. Eu costumo brincar até que Campos, Nova Friburgo fazem parte da grande região metropolitana de Macuco. E para finalizar, Alexandre Bianchini, pelo Alexandre Bianchini, eu queria que você falasse essa visão sua. Alexandre Bianchini por Alexandre Bianchini. O Alexandre Bianchini hoje é um cara extremamente motivado, ansioso por buscar o resultado desse projeto e que agradece muito a Deus por ter recebido a caneta da história. Bom, muito obrigado, prazer enorme, orgulho ter conversado com você e poder apresentar com mais detalhes, com mais tempo, esse projeto que é revolucionário. E você sabe das minhas relações com o turismo, eu fico aqui imaginando o que vai ser daqui a 4 ou 5 anos, ter a nossa Baía da Guanabara dando os primeiros sinais de revitalização, pensar que nós podemos ter aqui uma Baía de São Francisco ou uma Baía de Sicília e o Rio de Janeiro virar esse cartão postal que todos nós amamos. Muito obrigado. Encerramos assim essa entrevista hoje com Alexandre Bianchini, que é o CEO, mas sobretudo um homem que está com a caneta da história, fazendo história aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado.